Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou gravar um vídeo explicando aqui as atividades que eu vou colocar no grupo do WhatsApp hoje. E eu espero que com essa explicação auxilie vocês, mas qualquer dúvida podem me chamar, né, para tirar as dúvidas pelo WhatsApp. Tá? Então hoje, na última aula, eu já falei um pouco sobre as equações do segundo grau e hoje eu vou dar mais uma explicada, falar sobre as equações completas e incompletas, coeficiente, parte literal, né? Sei que vocês já viram alguma coisa nas equações, mas eu quero reforçar aqui nessa aula de hoje. Então, antes de começar as atividades, eu gostaria de relembrar o seguinte, que quando eu digo que uma equação ela é do segundo grau, eu tenho que ter o expoente 2. Se eu não tenho esse termo aqui, eu tenho uma equação apenas do primeiro grau. Expoente 1 configura primeiro grau. Eu tenho que ter esse termo aqui com o expoente 2. Tá? E outro detalhe, para ela ser uma equação, tem que ter igualdade. Se não tem igualdade, não é equação. Tá? Então aqui, quem vai ser o A? Um número qualquer, que não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu tenho um zero aqui, 0 vezes x é zero, e eu estaria cancelando esse termo. No momento que eu cancelo esse termo, eu deixo de ter uma equação do segundo grau. Então, o que é uma equação do segundo grau? Ela é composta, basicamente, por 3 termos. O primeiro, ele é um número que acompanha x ao quadrado. O segundo é um número que acompanha x. E o terceiro é um número que a gente chama de termo independente. Tá? Então, quem é o coeficiente, que eu chamo coeficiente, são os números que acompanham x ao quadrado? É o A. É o primeiro número ali que acompanha x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? Sempre vai acompanhar o x. E quem é o coeficiente C? É sempre o termo independente, tá? Se eu tenho uma equação do segundo grau, ou seja, ela tem esse termo, e não tem o termo independente, ela é do segundo grau, só que ela é incompleta. Porque nesse caso o meu C vai ser zero. Se eu tenho uma equação que não tem esse termo aqui, como x, é porque o B é zero, e 0 vezes x sumiu esse termo. Mas ela continua sendo uma equação do segundo grau, porém incompleta. Então, a atividade número 1 diz assim, ó, classifique as equações a seguir como completa e incompleta se for do segundo grau. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é se as equações que eu tenho aqui são do segundo grau ou não. Primeiro, nessa letra A, tem sinal de igualdade? Não, né? Não tem sinal de igualdade, é simplesmente uma expressão algébrica. Então, ela não é equação. Por que não é equação? Porque não é uma equação. Não é uma equação, porque não tem o sinal da igualdade. A letra B, ela é uma equação do segundo grau? Não. Eu não tenho x elevado a 2. Eu tenho apenas um x quando não tem nenhum expoente, é 1. Então, essa aqui seria uma equação do primeiro grau. E aqui, será que eu tenho uma equação do segundo grau? 0 vezes x ao quadrado. Isso aqui vai ser 0. Então, x é igual a 0. É uma equação do segundo grau? Não. Mais uma vez, eu tenho uma equação do primeiro grau. E aqui, eu tenho um termo elevado ao quadrado. Eu tenho o segundo termo que acompanha o x,
que é o coeficiente 2, e tenho o termo independente, que é o menos 7. Então, eu tenho os 3 termos e tenho o termo elevado ao quadrado e tenho o sinal da igualdade. Essa equação, ela é completa. Então, na letra D, ali eu tenho a primeira equação completa. Vocês vão analisar a letra E e vão dizer se ela é do segundo grau, vão dizer se ela é completa ou incompleta, né? O que vocês acham? E a letra F, tá? E aí depois tiram uma fotinha e me mandam. Aqui na número 2, eu vou só apagar aqui o enunciado, tá? E nós vamos tentar resolver essas equações que não são aqui, ó. A, B e C, eu nem vou resolver na número 2. A número 2 diz assim, indique os coeficientes da equação do segundo grau do exercício anterior. Então, A, B e C não são do segundo grau. A letra A nem é equação, então eu não tenho que fazer na 2. Agora, a letra D, eu posso identificar os coeficientes. Coeficiente é a parte numérica. Quando não aparece aqui número antes do x ao quadrado, eu tenho 1. Quem é então o coeficiente A aqui na letra D? É o 1. Quem é o coeficiente B? É o que acompanha o x. É o 2. E quem é o coeficiente C? O termo independente é o 7. Tá? Então, essa é a número 2. Então, pessoal, aqui na número 3, encontre a solução das equações. Então, nós vamos começar a aprender, começar a resolver essas equações, né, do segundo grau. E primeiro nós vamos começar a resolver equações incompletas, tá? Aqui eu tenho uma equação, porque eu tenho igualdade, é do segundo grau, porque o expoente é 2, tá? Aqui na letra D é uma equação, segundo grau. Não, aqui não tem o termo B e C, só tem o A. Aqui não tem o termo B, porque eu não tenho o número que acompanha x, e aqui também não tem o termo B. Então eu vou explicar para vocês só essas 3 e acho que vocês já têm condições de fazer as demais, tá? Então assim, aqui, da mesma forma que vocês resolvem as equações de primeiro grau, a gente vai mandando para o outro lado da igualdade. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 3. Se eu não tenho nada e eu quero dividir por 3, não vou dividir nada. Então, x ao quadrado é igual a 0. Quando eu tenho uma potência, eu passo para o outro lado da igualdade em forma de radical. Tá? Se eu tenho uma potência, eu passo para o outro lado em forma de radical. Qual é a raiz de 0? É 0. Porque 0 vezes 0 é 0. Tá? Agora, aqui. Primeiro eu passo esse termo aqui para o outro lado da igualdade. Ele era negativo, ó, copio aqui a equação, igual a 10 positivo. Depois, o 7. Esse 7 aqui está multiplicando. Como que ele vai ficar do outro lado? Vai ficar x ao quadrado igual ao 10, que já está lá. Posso pôr assim, ó, em forma de fração. Tá? A potência, vou passar para lá em forma de radical. Então, vai ser x é igual raiz de 10 sétimos. Como eu não tenho uma resolução, um número que vezes ele mesmo dá essa resposta, então, deixo assim. Tá? Na verdade, sempre que eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho duas respostas, né? Então, aqui vou ter 0, é sempre 0, e aqui vai ser mais ou menos, depois eu vou explicar para vocês por que mais ou menos, raiz de 10 sobre 7, tá? E aqui, mesma coisa, primeiro eu vou passar esse aqui, x ao quadrado é igual a mais 81. Essa potência eu passo para lá em forma de radical, x é igual a raiz de 81. E eu tenho que obter duas respostas.
tá? Por que duas respostas? Olhem só. Se eu tenho raiz quadrada de 81, qual é o número que vezes ele mesmo, raiz quadrada é o 2 aqui, ó, no índice. Qual o número que vezes ele mesmo dá 81? 9 vezes 9, tá? Então, se eu tenho 9 positivo vezes 9 positivo, eu tenho 81. E se eu tenho menos 9 vezes menos 9, eu também tenho 81. Menos com menos também é mais. Então, eu posso dizer que as minhas respostas são mais 9 e menos 9. Depois eu explico outra vez essa função do mais ou menos. Mais ou menos 9, tá? Porque tanto faz, se eu fizer mais 9 vezes mais 9 dá 81, menos 9 vezes menos 9 vai dar mais 81. Ok, gente? Era isso então, quero que vocês façam as demais, tentem resolver. Tira uma fotinho e me manda pelo WhatsApp, ok?